E aí, pessoal, tudo bem? Prometi para vocês falar um pouquinho sobre índice glicêmico, carga glicêmica, qual que é a diferença dos dois e dar alguns exemplos e explicar como isso influencia na dieta, né, no ganho de peso. Eu fiz até uma enquete lá no Instagram e 100% ou próximo a 100% das pessoas disseram que não sabia o que era, então eu acho que é bem relevante a gente falar um pouquinho disso. Então vamos lá, o índice glicêmico nada mais é do que a rapidez com que um alimento se transforma em açúcar e na forma de glicose no nosso organismo. Então é o tempo que um alimento, quão rápido um alimento, quando você ingere, ele é convertido em glicose no seu organismo, fazendo assim o pâncreas liberar insulina e fazer esse pico de insulina. Então tem alimentos que têm um alto índice glicêmico, tem alimentos que têm um índice glicêmico médio, intermediário, ou alimentos que têm um baixo índice glicêmico. Então, conforme eles se tornam glicose no organismo, a rapidez com que isso ocorre dá o que a gente chama de índice glicêmico. E o índice glicêmico ele é baseado principalmente na glicose, né? Num valor que se considera 100. Então, assim, é muito variável assim, na literatura, mas no geral considera que alimentos que têm um índice entre 50 e 55, abaixo disso, é baixo o índice glicêmico, de 50 a 55 até 69, índice glicêmico intermediário, e acima disso, né, de 70 já é um alto índice glicêmico. E isso é diferente de carga glicêmica. Um alimento, por exemplo, ele pode ter um alto índice glicêmico, mas baixa carga glicêmica. O que é carga glicêmica? Carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que a gente tem no alimento. Então essa é a diferença. O índice é o quão rápido o alimento se torna glicose e estimula a liberação de insulina no nosso organismo. Carga glicêmica, como o nome diz, é carga. É a quantidade de carboidrato que tem em determinado alimento. Nós temos alimentos que têm alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, e esses é bom que a gente evite ou coloque em momentos específicos do nosso dia, né? Por exemplo, pós-treino ou pré-treino, enfim, evitar usar isso em momentos onde você não vai gastar muito. E a gente tem alimentos que têm um alto índice glicêmico, mas ele tem uma baixa carga glicêmica. Um exemplo disso é a melancia. A melancia ela tem alto índice glicêmico, mas ela tem uma baixa carga glicêmica. Então, de todo, ela não é ruim, mas a gente tem que saber, né, como a gente usa, a hora da gente comer isso, tudo. E existem formas, isso é muito importante, da gente controlar o índice glicêmico dos alimentos. Então, tem um alimento que ele tem um alto índice glicêmico, por exemplo, o mamão, ele tem um índice glicêmico ali de intermediário. Como é que a gente faz para esse índice glicêmico diminuir na hora de comer, né, de fazer essa refeição? A gente pode adicionar substâncias que têm um baixo índice glicêmico e que retardam a absorção desse alimento. Por exemplo, você vai comer um mamão que tem um índice glicêmico intermediário, você inclui ali fibras, sementes, vamos supor, você pode pôr psyllium, semente de abóbora, semente de girassol. Isso vai retardar a absorção dele no seu organismo, porque você está adicionando fibras. À medida que você faz isso, você diminui o índice glicêmico dele. Então é totalmente possível que ele saia de um índice glicêmico intermediário e alguns alimentos de índice glicêmico alto e vai para um índice glicêmico baixo. Então a gente não precisa deixar de comer isso, não precisa deixar ficar evitando isso. É só ter a hora certinha, como eu sempre falo. E existem alimentos que, dependendo de como eles são preparados, a forma como eles estão, se integral ou não, eles mudam o índice glicêmico. Por exemplo, o arroz integral, o pão integral, todos eles têm índice glicêmico intermediário. E o arroz branco, o pão branco, as farináceos, biscoito, esses doces, donuts, tudo isso tem um altíssimo índice glicêmico. Então olha para você ver como é importante a gente reduzir, né? Usar mais alimentos integrais. Por quê? Porque eles têm mais fibras. Então acaba que o índice glicêmico deles se torna mais baixo. Às vezes as pessoas pesquisam e veem que, mas o pão integral, por exemplo, tem mais caloria que determinado pão branco. Tudo bem, ele pode até ter, às vezes, um pouco mais de carga glicêmica, né? Um pouco mais de carboidrato, mas o índice glicêmico dele é menor, ele tem mais fibras, ele vai demorar mais a ser absorvido pelo organismo, então isso vai te dar mais saciedade por mais tempo, vai te deixar mais saciado por mais tempo. E não vai fazer um pico de insulina. A gente sempre quer evitar fazer um pico muito abrupto de insulina, desculpa. O ideal é que a gente levante a insulina aos poucos, deixa ela cair, espera cair para a gente comer de novo e ir levantando aos poucos. E não fazer um movimento, né, muito abrupto, muito agudo, vamos dizer assim.
Então, assim, os alimentos integrais, eles são muito bons por isso, porque por mais que alguns tenham uma carga glicêmica maior, no geral eles têm um índice glicêmico menor. Por eles terem um índice glicêmico menor, eles dão mais saciedade. Note, por exemplo, quando você come, não sei, um misto, né, um pão com ovo feito com pão integral e um pão com ovo feito com pão branco. Você vai sentir fome muito mais rápido com o pão branco. Você pode observar isso. Se você quiser fazer, mas eu estou colocando ovo, então vamos fazer um experimento puro, né? Come só um pão integral e come só um pão branco no outro dia e faz o teste. Você vai sentir fome muito mais rápido após comer o pão branco. Por quê? Porque o índice glicêmico dele é alto, então ele é convertido em glicose muito rápido no organismo, faz um pico de insulina, essa glicose é colocada dentro da célula e logo você está com fome novamente. Então é isso, gente. Então pegaram a diferença? Índice glicêmico é o tempo gasto, quão rápido o alimento se torna glicose no nosso organismo, se torna açúcar e fazendo com que a insulina se eleve. E a carga glicêmica é a carga, é a quantidade de carboidrato que tem nesse alimento. Então essa é a diferença. E viu como a gente pode controlar o índice glicêmico de alguns produtos? Outro produto que quando muda a sua forma, né? Eu já falei dos integrais e dos brancos, né? E a gente consegue mudar o índice glicêmico, por exemplo, a banana. A banana ela tem um índice glicêmico intermediário, mas a banana verde ela tem um índice glicêmico baixo. E por isso que muitas vezes a gente usa aquela biomassa de banana verde. Não sei se vocês já ouviram falar. Se você colocar na internet, você vai ver, eles ensinam a fazer, é só você cozinhar a banana verde com casca, depois triturar isso, vira como se fosse uma farinha. Você pode usar para adicionar para fazer bolo, para fazer shakes, enfim, ela substitui o creme de leite num creme que você for fazer. Ela dá mais consistência, né? Ela engrossa o que você está fazendo. E ela tem um baixo índice glicêmico. Agora a banana já tem um intermediário índice glicêmico. Tem problema comer banana? Não, gente, não tem problema comer banana, não tem problema comer alguma coisa com farinha que tem alto índice glicêmico. É só a gente saber controlar, a gente saber introduzir fibra nesses alimentos, né? Por isso que é interessante a gente sempre deixar a nossa refeição o mais nutritiva possível, sempre que possível incluir fibras, sementes, porque isso vai ajudar muito, vai retardar muito a absorção, vai te dar mais saciedade e você vai acabar comendo menos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que relativamente simples, mas que muita gente tem dúvida e não sabe. E agora eu acho que está mais claro para vocês. Qualquer dúvida, e o morango? O morango tem baixo índice glicêmico. E sei lá, e o damasco? Baixo índice glicêmico, excelente. Mas e a melancia? E não sei o que. Só você pesquisar, coloca na internet, tabela de índice glicêmico, tabela de carga glicêmica, que aí você vai conseguir ver de cada alimento. E isso às vezes vai até te ajudar, né? Tá bom? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado, é um prazer estar aqui com vocês.